Buenas senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez falando de história, levando história até você. Cara, e hoje para falar, eu tenho que parar de falar, cara, né? Já estão me cobrando isso, mas eu não consigo. Mas bom, hermanos, queridos, amigos, bom, não consigo, vai cara mesmo, cara. Não adianta, eu sou assim, sim, vai continuar. Não gostou, velho? Procura outro vídeo bem melhor do que o meu. Bom, que bom que você chegou nesse vídeo, que bom que tu gosta de história, que bom que eu tô te fazendo gostar de história. E que bom que vocês estão mandando perguntas e eu consigo responder. O desafio é sempre positivo. E o desafio de hoje é falar, cara, falar do movimento protestante no Brasil. Qual foi o primeiro movimento protestante que chegou aqui nas nossas terras tupiniquins para colonizar os nossos selvagens, para catequizar os nossos selvagens, já que os católicos vieram junto com o descobrimento do Brasil. Vieram com seus missionários, né? Vieram com os jesuítas. Mas e os protestantes? Como eles chegaram aqui? Da onde vieram? Para onde vão? Bom, é claro, cara, que eu vou falar deles, desse movimento que mudou a cara do nosso país hoje, né, cara? Hoje nosso país tem uma proporção gigantesca de evangélicos, né, cara? Tá ali, ó, pau a pau, chegando pertinho dos católicos. É claro, deixando o país com mais diversidade, deixando o país melhor. Mas, cara, não é legal catequizar os nossos nativo-americanos. Mas foi bem isso, né? Vieram para cá com a mesma coisa, com a mesma ideia dos católicos. Mas vamos lá, para deixar de conversa fiada, porque tu sabe que o que fizeram com os nossos ancestrais aqui na Terra, que dizimaram nossos ancestrais, e a culpa, cara, sim, a culpa foi sim dessa ideia eurocentrista de dizer que a religião deles é melhor que a nossa. E é sempre assim, né, cara? O europeu é sempre melhor que a gente, né? A gente é índio, né? Nós somos índios, né? Não pode, né? Tem que ser eurocentrista. Tudo lá é melhor. Bom, mas não vai ser aqui que tu vai encontrar esse tema. Eu vou falar agora para você qual foi a primeira religião protestante a chegar no Brasil. Então vamos lá, segue na história comigo aí. A primeira denominação protestante a chegar no Brasil foi a Igreja Evangélica da Confissão Luterana. Desembarcou no Brasil em 1824, junto com a imigração dos alemães, né? A gente já falou disso, né, no outro card, mas eu vou repetir para você. Dom João negociou, para não tomar uma surra de Napoleão, ele negocia algumas terrinhas aqui no Brasil, até aqui pertinho em Nova Friburgo, né, cara? Aqui em Teresópolis, e várias terras, né? Várias nessa região aqui da Serra, aqui no Rio de Janeiro. Ele faz uma doação de terras para famílias, né, que vinham da Alemanha, depois da Suíça, e vieram aqui para o Brasil. E junto, não deu muito certo aqui, eles foram embora, parte foi embora para a região sul do país e colonizaram o sul do país de forma fantástica, né? Infelizmente, colonização quer dizer extermínio também dos nossos nativos americanos. Bom, mas junto com os alemães, chegou aqui no Brasil, em 1824, a Igreja Luterana, cara. Sim, então a primeira igreja a botar os pés aqui, a igreja protestante a botar os pés no Brasil, foi a Igreja Luterana. Mais tarde, no século XIX, no meados do século XIX, vão chegar outros luteranos, mas agora americanos, vão chegar os americanos com as suas ideias, vão construir escolas para propagar o ensinamento protestante, vão construir escolas e vão construir igrejas, esses já são os americanos. Em 1867, também com os americanos, chega a Igreja Batista. Então primeiro vem os luteranos, depois a Igreja Batista. Já te respondi meia pergunta. Tá, mas é a primeira igreja protestante fundada no Brasil. Ah, cara, essa é fácil porque eu já tive o orgulho, já tive a paixão de fazer parte dessa igreja, né? Hoje eu não congrego mais, mas eu tive a chance e fui muito bem recebido, estudei bastante, aprendi música nessa igreja. Vou defender sempre a Assembleia de Deus, cara. Sim, querido, a Assembleia de Deus é a primeira igreja fundada. Tá, mas quem fundou? Se já tinham luteranos e já tinham os americanos, né, cara? Já tinha os americanos da Igreja Batista, mas como foi a história, né, cara? A história foi a seguinte: a Assembleia de Deus chegou no Brasil por intermédio de dois missionários suecos, o Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Eles aportaram em Belém, né, capital do Pará, vindo dos Estados Unidos, né? A princípio eles frequentavam a Igreja Batista, aqui no Brasil, eles eram batistas lá também, mas acontecia um movimento pentecostal dentro da igreja, né, cara? Um movimento que é o batismo do Espírito Santo, é o batismo do falar, é o batismo quando a pessoa fala em línguas. Não vou entrar nesse mérito, se quiser saber um pouco mais, eu vou deixar a descrição no card, porque já é um toque mais tu vai precisar de mais detalhes para tu entender isso. Não cabe a mim discutir religião aqui. Mas esse movimento pentecostal vai criar uma separação, uma disseminação dentro da Igreja Batista. As pessoas que vão adotar
o movimento pentecostal, vão se separar da Igreja Batista e outros vão ficar. Nessa movimentação, esses dois missionários, o Gunnar Wingren e o Daniel Berg, vão se separar e vão fundar a Missão da Fé Apostólica. Essa Missão da Fé Apostólica ela vai ser fundada em 18 de junho de 1911. Então, eles se separam na Igreja Batista e vão fundar essa nova igreja. Mas já tinha gente convertida para essa nova religião? Já tinha sim. E tem uma irmã muito importante, a irmã Celina Albuquerque. A Celina Albuquerque foi a primeira congregada da Igreja Batista a receber o batismo do Espírito Santo, a falar em línguas, a se tornar pentecostal. E ela se torna uma irmã muito importante, e é na casa dela que é feita as reuniões, a missão da fé apostólica. Então, dentro da casa da irmã Celina, aí nasce em 18, né, vai nascer em 18 de janeiro de 1918, 18 de janeiro de 1918, deixa eu afirmar essa data para eu também não me esquecer. Aí vai nascer a Assembleia de Deus, como tu conhece hoje, como a gente vê até hoje aí, uma igreja que só cresce. A Assembleia de Deus é uma igreja fantástica, é uma igreja pentecostal, como eu acabei de dizer, falar do povo pentecostal em poucas palavras é pouco, o tempo é pouco. Tu vai ter que estudar um pouquinho mais de ciência da religião ou estudar mais a própria religião da Assembleia de Deus. Uma religião protestante, mas com a doutrina, né? E com o Pentecoste, né, cara, cravado ali, que mudou a cara da igreja depois da Assembleia de Deus. Outras igrejas vão servir também ao Pentecoste, vão se inclinar ao Pentecoste, né? Vão se tornar pentecostais, né? Vão falar em línguas, vão receber o batismo do Espírito Santo e vão crescer outras denominações, como tu conhece hoje, que tem um mundo de denominações. Costumo dizer, tu escolhe a casa que tu quer ficar. Nenhuma tá errada, né, cara? Não tem igreja errada, não tem religião errada. Tem religião que tu mais se apaixona e que tu mais ama. Bom, o canal não é feito para catequese, não é feito para te ensinar religião, ele é feito para te ensinar história. Então eu já disse para você que a Assembleia de Deus vai nascer em 18 de junho de 1911 com o nome Igreja Missão Fé Apostólica. Depois, em 18 de janeiro de 1918, ela é registrada como Assembleia de Deus, como a gente conhece hoje. Bom, agora tu sabe quem foram os primeiros, né? Os dois primeiros protestantes a pisar no Brasil, a Igreja Luterana e a Igreja Batista. E depois a igreja fundada no Brasil, né, vindo da Igreja Batista, a Assembleia de Deus. Está aí até hoje. Existem bons pastores, existem ótimos presbíteros, existem pessoas maravilhosas na Assembleia de Deus, como existem em outras religiões. Mas eu vou puxar a sardinha para a igreja que me fez crescer, que me ensinou música, que me ensinou a ser homem, que me ensinou muitos valores importantes que eu uso até hoje. E alguns que eu deveria usar e acabo esquecendo, né? Porque eu sou burro. Porque os valores da igreja são fantásticos, né, cara? São fantásticos. É uma igreja para tu se espelhar bastante. Antes que tu fale, toda igreja tem seus problemas. Toda religião tem seus problemas. Nada de sair por aí culpando a religião do amiguinho, nem do professor e nem de ninguém, né, cara? Toda religião tem seus percalços e seus problemas e suas dádivas e suas coisas maravilhosas que elas te ensinam, né, cara? Seja ela em qualquer denominação, né? Se ela é budista, se ela é protestante, se ela é católica, se ela é espírita, não importa. Religião, tu escolhe, tu ama, se apaixona e vive ela, né, cara? Religião é uma coisa, ciência é outra também. Eu não misturo. A minha fé é minha fé, a minha ciência, a minha história, né, cara? E esse canal é diferente da minha fé. Me segue na história, a gente se vê por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido, né, cara, um pouquinho sobre as igrejas protestantes, já que só falam, né, na história das igrejas católicas. Cabe a mim, esse pobre professor, falar para você das denominações protestantes que aqui chegaram. Bom, agora eu vou terminar o vídeo. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de seguir esse canal, cara. Tá crescendo, tá me ajudando a manter esse canal no ar, né, cara? O pessoal da faculdade parece que tá gostando, os projetos estão sendo aceitos. Então, tu me ajuda a continuar assim. Valeu? Tem um mestrado para tocar. E vamos lá, toca o barco.